Shalom, povo de Deus, paz e graça, que a paz do Senhor Jesus esteja no teu lar, no teu trabalho, na tua família, onde tu colocar a planta dos teus pés e suas mãos, você seja bênção. Estamos mais uma vez para gravar mais um vídeo aqui da parte do Senhor. Eu gostaria de pedir o favor para você, meu irmão, minha irmã, a ativar o sininho, dar o like, dislike, comentar aí embaixo. Hoje eu gostaria de falar algo que repercutiu muito aí no Brasil, de um rapaz que morreu no monte, que dois rapazes foram assaltar uns irmãos que estavam acampados no monte, e um pastor que estava no monte repreendeu um desses jovens. Esse jovem caiu morto, né? Morreu em cima do monte, e o outro acabou se arrependendo, pedindo perdão a Deus e o pastor, e foi poupado. Mas o diabo manifestou lá, a pessoa ficou perdida lá, né? O rapaz. Então, meu irmão, minha irmã, esse vídeo eu gostaria de falar algo que aconteceu também no Rio de Janeiro, há anos atrás, mas que não foi gravado, não foi divulgado. Mas os irmãos que andam nesse lugar, andavam nesse monte, nesse local, sabem que aconteceu, porque foi real o que aconteceu. Então eu gostaria de falar o que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, há anos atrás, se eu não me engano, em 2014, não estou lembrado um ano, mas aconteceu. Lá no Rio tem um monte que se chama Monte Horebe, que fica na área de Mesquita. Quem conhece essa área aí sabe. E em cima desse monte tinha um pastor que acampava lá no monte. Ele tinha uma barraca, e quando os irmãos subiam, as irmãs subiam, ele fazia uma roda de oração, orava com os irmãos e orava com as irmãs. Ele gostava muito de orar com as irmãs. E nessa de orar com as irmãs, de vez em quando ele levava uma irmã carente, né? Às vezes as irmãs não estão fortes espiritualmente, ou uma irmã que está em processo ainda com Deus. E ele levava a irmã para dentro da barraca e tinha relações sexuais com as irmãs. Ele ficou fazendo isso por um bom tempo. E o que aconteceu? Chegou um dia, ele estava indo para o outro lado do monte, para o outro lado do outro monte, que se chama Sete Cartiçais. Quem é do Rio de Janeiro sabe onde é. Fica os Sete Cartiçais. Ele estava subindo esse monte, e quando chegou na metade do monte, ele encontrou um profeta, um homem de Deus, que chegou para ele e falou assim: homem, volte daqui, porque hoje é teu último dia na terra, porque Deus está vendo tudo que tu está fazendo. Mas ele não acreditou, subiu o monte, fez o que ele tinha que fazer e voltou para a barraca dele de noite e foi dormir. Só que quando ele dormiu, ele não acordou mais, porque no dia seguinte estava morto. Foi o que aconteceu. E como estava em cima do monte, o corpo, né, dentro da barraca, e era muito difícil o acesso, não tinha acesso a carro, o helicóptero teve que pegar ele lá em cima, pegar o corpo dele e levar. Então ele morreu, porque estava escarnecendo o lugar que era para ser um lugar de busca, de santificação. E ele escarneceu do lugar, tendo relações sexuais em cima do monte, dentro da barraca, com as irmãs. O que eu quero te dizer? Que isso que Deus fez, matando esses jovens que foram lá assaltar os irmãos, isso não é novo, porque o que acontece? Os irmãos que estavam lá no monte estavam se santificando, buscando da parte de Deus, né? Então Deus vê, Deus é justo. Nós temos que parar de botar Deus numa caixinha, achando que Deus não faz mais as coisas que ele fazia no passado. Deus não muda, Deus continua o mesmo hoje, amanhã e para sempre. Deus não muda. Então, meu irmão, minha irmã, isso que aconteceu no monte com esses irmãos, acontece em outros lugares também. Acontece. Você acha que não morre
pessoas tentando atacar filhos de Deus, ou tentando se levantar contra filhos homens de Deus. Acontece. Só que nesse caso foi filmado, divulgado, o noticiário no Brasil, os jornais tiveram que falar o que aconteceu. Vai ver pessoas falando, ah, morreu de ataque do coração, mas morreu. Mas antes disso ele foi avisado. O pastor mesmo falou que esses jovens estavam embaixo do monte antes de subir, e uma irmã passou e falou para eles que se eles fossem assaltar, falou para um deles, se você assaltar hoje, você vai morrer. Ele não acreditou, debochou e foi pagar para ver e morreu. Deus mata, Deus mata. Nós temos que entender que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, mas Deus é justiça. E tem pessoas que abusam da graça e da misericórdia de Deus, achando que vai ser para sempre e que a justiça não vai vir. Mas a justiça vem. O negócio é sério. O negócio é sério. Não brinque com as coisas de Deus. Se você não conhece as coisas de Deus, se você não tem entendimento ainda do mundo espiritual, não brinca. É melhor você nem saber. Mas não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com o Filho de Deus. Se a pessoa que fala que é de Deus é um vaselina, não leva as coisas sérias, leva as coisas de Deus de qualquer maneira e dá brecha, é uma coisa. A pessoa se levantar, Deus até permite a pessoa ser atingida. Mas se for um homem de Deus, de oração, que anda reto diante de Deus, em obediência, a tendência é a pessoa se levantar para cair. A tendência é a pessoa se machucar. Porque Deus é justo. Deus bota na balança. Deus pesa na balança. Quem está reto diante dele e quem está todo errado. Se não houver arrependimento, mudança de vida, transformação, a espada vem. Eu acredito que Deus feriu esse jovem, levou a vida desse jovem, ou permitiu Satanás levar, porque já não tinha mais jeito para ele. Ele já não tinha arrependimento, já não queria mais saber de Deus. Então Deus entrou com a justiça. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero te dizer é que Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Muitas pessoas falaram, isso é um fake news, isso acontece, o irmão morreu de ataque do coração. Mas a pessoa não entende o contexto. Há casos e casos. Nesse caso, o irmão repreendeu, o demônio se manifestou. Então, além de acontecer a morte, tinha uma luta espiritual ali acontecendo, porque não tem como a pessoa assaltar, ser repreendido e logo em seguida o demônio começar a manifestar e a pessoa começar a vomitar. Isso acontece. Já aconteceu várias vezes aí. O mundo espiritual não é brincadeira. A gente tem que estar ligado com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vigia na terra porque os dias são maus. Esse é meu vídeo de hoje. Fica na paz, Deus te abençoe. Shalom Adonai.